Vamos ter um conhecimento profundo, largo, alto, comprido, como disse o apóstolo São Paulo em Efésios 3, 18 e 19, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Não é conhecer um pouco, é de toda a plenitude de Deus. Esse é o verdadeiro cristão. Tomados por toda a plenitude de Deus. Então, isto vai acontecer hoje na tua vida, na minha vida, e vamos viver até um dia o vermos face a face. Nós vamos hoje conhecer o que Isaías viu, que é o que nós veremos face a face um dia na eternidade. Então, o que é que se passou neste momento? Havia uma grande crise com o povo de Israel. Naquele ano, disse o profeta, morreu Uzias, o rei, um rei que reinou por 52 anos, um rei que foi no início do bem, piedoso, cheio de inovações, expandiu as fronteiras da nação, prosperou a nação. Só o rei Davi e o rei Salomão foram maiores que o rei Uzias. Mas os últimos dias deste rei foram marcados por vergonha e desgraça, porque ele trouxe para si o papel que Deus já não havia dado a um rei. Ele deu um papel importante aos sacerdotes, e ele assumiu o papel sacerdotal que Deus não havia chamado. Deus o feriu de lepra, ele viveu os últimos tempos numa ignomínia, até que chegou um dia, Isaías disse, o ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias, que tinha uma proeminência tão grande naquele reino, estava morto, virara pó, e Deus, onipotente, estava vivo, e continuará vivo, porque ele é o alfa e o ômega. Então, Uzias estava morto, aquele que era o centro das atenções de um país, não imaginava que um dia ia morrer. Todos nós um dia vamos morrer, e nós não podemos morrer com uma passagem indelével nesta sociedade. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus nos quer como sal e luz, Deus quer que as nossas obras brilhem diante dos homens. Deus fez de cada um de nós uma candeia, colocou sobre o monte para iluminar a cidade. Então, neste ano da morte do rei Uzias, finalmente, Isaías teve uma visão. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, com as suas abas, as suas vestes. Ele diz que ele teve uma visão. Até então, o profeta estava olhando para o rei, o homem, e Deus disse, o homem é passageiro, vira pó. Todos nós temos um tempo nesta terra, temos um termo de validade. Todos os dias foram escritos no livro da vida, escritos e contados, quando nenhum deles havia ainda, diz o Salmo 139. Então, foi no ano da morte do rei, quando o rei perdeu a proeminência, que o profeta começou a entender quem era Deus. Diz que eu vi o Senhor. A sua vida mudou para sempre. Toda a nação de Israel ficou debaixo do ministério profético. Até então estavam debaixo da autoridade de um rei. E ele disse, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. E ele disse que viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Então ele teve uma visão de quem era Deus, uma visão da soberania de Deus, uma visão do trono, uma visão daquele que era chamado Yahvé, no hebraico, aquele que disse eu sou.
E agora finalmente o profeta estava tendo uma imagem de quem era Deus, que não tinha nada a ver com Uzias. Uzias era um rei que se achava sacerdote, e Deus disse: isso passou. Agora Isaías estava vendo um soberano, do grego Kyrios, e na realidade ele estava vendo a pessoa de Jesus, porque só é soberano e rei Kyrios Jesus. Então Isaías tem uma visão daquele que diz: eu sou o rei supremo, o pastor, o sumo sacerdote. Na realidade a visão que Isaías estava tendo não era do Pai, e agora o Filho, depois o Espírito Santo. Ele estava vendo um trono, e nesse trono estava o Senhor, Kyrios, Yahvé, do hebraico, Kyrios do grego. Então ele estava tendo uma visão que até então ele não conhecia.